Olá, eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. A nossa instituição, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, localiza-se no bairro Minaslândia e na descrição desse vídeo deixaremos uma relação das nossas atividades. Venha participar conosco. O canal Seja BH semanalmente apresenta um assunto tratado à luz da doutrina espírita. E hoje vamos apresentar do livro Nosso Lar, o capítulo 41. O mundo espiritual se preparava para um grande acontecimento. Era o início da Segunda Guerra Mundial. O livro Nosso Lar foi psicografado entre 1943 e 1944 e representa um marco na psicografia no Brasil. Ele é um dos livros mais vendidos de todo o mundo, inclusive no Brasil, são mais de 5 milhões de exemplares vendidos. E mais do que trazer imagens, e da colônia espiritual ou assistencial em torno da Terra, ele narra pequenas histórias particulares de espíritos que, necessitados como nós, estão recém-desencarnados e passam as aflições ou júbilos lá no mundo maior, dependendo do que fizeram com o seu corpo e das oportunidades espirituais de evolução quando estávamos aqui na Terra. Nós destacamos o capítulo 41, que o título é Convocados à Luta. Na colônia Nosso Lar, ouve-se um clarim convocando os seus trabalhadores a uma reunião. Um instrumento parecendo algo divinal, ele era somente ouvido em ocasiões especiais. Era o mês de setembro de 1939, quando a Alemanha estava bombardeando a Polônia. E a Polônia só se livraria dessa calamidade em 1945, com o final da guerra. Os habitantes espirituais do Nosso Lar, cerca de 1 milhão de almas, deveriam se preparar para esse acontecimento. Seriam pequenas caravanas que iriam ser preparadas para recolher e auxiliar as vítimas da guerra. Seriam milhares, milhões de pessoas que de uma hora para outra, de um momento para outro, iriam sair da terra e ir para o mundo espiritual. Os espíritos superiores nessas circunstâncias, narra no livro Nosso Lar, consideram essas nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras. Elas faziam uma desordem espiritual e, claro, uma desordem material na Terra. E por isso é imprescindível a interferência do mundo espiritual nos acontecimentos da Terra. Porque essas nações invasoras normalmente se convertem em núcleos poderosos e centralizados do mal. Então, o bem deveria agir. Quando soa o clarim, um grande número de almas da colônia se dirige para o Ministério da Comunicação. E eles todos queriam saber alguns detalhes do que estava acontecendo. Todos sabiam que era a respeito da guerra. E, no caminho, André Luiz e Tobias estavam conversando e foram
para perto de algumas pessoas para saber o que estava sendo discutido na multidão. Um grupo reclamava das dificuldades dos seus trabalhos, que agora iria aumentar. Outro grupo reclamava da sobrecarga das suas tarefas. E em cada ministério, cada alma trabalhadora do ministério, claro, deveria agora arregaçar as mangas e continuar realizando o seu trabalho. Uns estavam preocupados com seus parentes distantes, uns na Europa, outros na Península Ibérica, outros na África. Então, diversos trabalhadores estavam preocupados com seus entes queridos, o que era natural. E outros falavam que tudo o que estava acontecendo era um fenômeno natural, afirmando que a doença é a mestra da saúde e o desastre nos dá a ponderação. Dos alto-falantes veio o apelo do governador do nosso lar. E o governador, em voz grave e amorosa, disse: a aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Esse efeito das palavras do governador, trouxeram, após alguns minutos, a colônia à sua serenidade habitual. E vemos que o governador apelava exatamente para que fizéssemos o silêncio e voltássemos ao trabalho, porque as aflições, podem ser remediadas com a paz e a serenidade. Allan Kardec, na pergunta 744, pergunta aos espíritos: o que objetivou a providência tornando necessária a guerra? E a resposta dos espíritos foi: é a de trazer a liberdade e o progresso. Então, os espíritos enxergam a guerra como um mecanismo de libertação, de liberdade e também de adiantamento, de progresso da humanidade. É claro que a guerra é um flagelo que dilacera muitas vidas, mas o acontecimento em si, visto do mundo espiritual como um mecanismo de evolução, pode ser analisado por um ângulo diferente. Esse ângulo é exatamente a evolução que a guerra pode promover. Depois da Segunda Guerra, nenhuma guerra foi tão grande quanto aquela. Então nós aprendemos com a lição. Foram inventadas vários medicamentos em função da guerra, da assistência aos necessitados, aos soldados. Foram feitos os antibióticos, as sulfas, que são mecanismos que utilizamos até hoje para nos beneficiar. Então, aliado à destruição, também vem o progresso. Era isso que os espíritos estavam a dizer no mundo espiritual, que apesar da guerra, as coisas deveriam estar realmente obedecendo uma lei divina. No dia seguinte, continuando a narrativa de André Luiz, o governador convocou a todos para a realização de um culto evangélico no Ministério da Regeneração, cujo objetivo era a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e também de melhoria dos núcleos de adestramento da regeneração, que eram ministérios, que são ministérios do nosso lar, um voltado para a assistência às almas que vêm para o mundo espiritual, o outro para o trabalho de regeneração,
onde as almas eram recolhidas, levado a determinados pavilhões de nosso lar e lá tratados com passes e terapia fluidoterápica. O mais urgente, dizia Narcisa, uma trabalhadora amiga de André Luiz, seria o serviço hospitalar de urgência e também os exercícios adequados contra o medo. E André Luiz pergunta, mas por que o medo? E Narcisa atenciosamente lhe explica, porque elevada percentagem de existências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, e isso é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as suas forças mais profundas. E nessa situação, a calma é garantia do êxito. E o culto se deu no templo da governadoria, onde 2.000 almas entoaram um canto para que o culto pudesse começar. E a música se fez presente. A música dizia: sempre contigo, Senhor. Sempre contigo, Senhor Jesus. Ó amado Mestre, Tu és o nosso abrigo. Tudo o que queremos é estar contigo. Estar contigo é tudo o que queremos. Estar contigo é tudo o que queremos. O governador abre o Evangelho e a página foi aberta em Mateus, capítulo 24, versículo 6. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Allan Kardec, na questão 737, questiona sobre com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores. E os Espíritos respondem: é para fazê-los progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um grau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E o governador do nosso lar adverte que os trabalhadores do nosso lar deveriam elevar ao máximo o padrão de coragem, de espírito de cooperação e de serviço. É preciso acender luzes que dissipem na terra as trevas densas. Nossa tarefa é a de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. No capítulo 41, portanto, o flagelo destruidor era a guerra. No momento, estamos passando por uma pandemia. Um outro flagelo destruidor está ceifando vidas no mundo inteiro. Estamos agora num período onde alguns países já passaram os seus piores momentos e aqui no nosso Brasil ainda estamos atravessando momentos graves.
Claro que devemos cultivar, a exemplo do nosso lar e dos seus trabalhadores na colônia, devemos cultivar a serenidade. Mas tenhamos sempre em mente que a espiritualidade está sempre presente. O mundo espiritual se antecipa aos nossos problemas. Ele se prepara antes das coisas que acontecem conosco. Então, o que nós passamos hoje, com certeza, o mundo espiritual já sabia de antemão o que estava para acontecer. E agora, claro, está recebendo esses irmãos que estão desencarnando em função dessa pandemia. É preciso, não termos medo, e sim coragem e fé para vencermos essa pandemia. Essa situação, claro, já fez a humanidade caminhar alguns passos. Já trouxe a solidariedade que a gente tem visto, a fraternidade, os gestos de bondade, de auxílio que a gente está vendo em toda parte, as empresas ajudando as entidades, as pessoas, os hospitais e também os progressos na medicina, a produção da vacina em tempo recorde. Então, essa mudança, com certeza, tem um efeito planificador e pacificador da Terra. Apesar do momento conturbado, como foi o momento conturbado da Segunda Guerra Mundial, mas muito progresso se trouxe para a humanidade. Estamos atravessando esse período de transição entre o planeta de expiação e prova para o planeta de regeneração. E essa transição, claro, não é feita de uma forma serena e tranquila, mas sim com algumas dificuldades para que transformemos o nosso espírito, reformemos dentro de nós mesmos as coisas ruins para as coisas boas. Façamos as nossas orações pelos que desencarnaram e também por toda a humanidade, porque são nossos irmãos que sofrem. Tenhamos a certeza que a morte não é o fim, mas sim uma porta para a luz libertadora. Encontraremos mais cedo ou mais tarde com os amores que partiram. Jesus está no leme e nós não vamos naufragar no mar das nossas aflições. Deus nos ampara sempre. Muito obrigado, muita paz.